Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. É um privilégio poder estar aqui nessa manhã, reunidos como família de Deus, para cantarmos a palavra, orarmos uns pelos outros e agora também aprendermos com a palavra de Deus. Você sabe, nós estamos estudando as cartas às igrejas de Apocalipse. Hoje nós vamos ver aquilo que Jesus, o Senhor da igreja, disse à primeira igreja em que a carta é endereçada. Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler o que o Senhor diz à igreja. Apocalipse 2, versículos 1 ao versículo 7. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, a qual o Senhor deu através de tantos homens de fé. Que possamos, Pai, reconhecer a autoridade da Tua palavra nesse momento, a inspiração da Sua palavra, e sermos conduzidos pelo Teu Espírito a reconhecer aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, e que isso nos quebrante, que isso nos confronte, que isso nos transforme para a glória de Deus. No mais, Pai, peço misericórdia sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, pois se posso estar aqui é somente por causa de Cristo. E é um privilégio poder servir a Tua igreja. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta à igreja de Éfeso. E o tema dessa carta, tema que o texto me deu, é que essa carta é uma carta de amor. É uma carta muito dura. É uma carta em que Jesus fala a respeito do pecado da igreja, mas ainda assim ela não deixa de ser uma carta de amor. Porque para mim, irmãos, se há uma característica que nós podemos demonstrar de amor uns pelos outros, é quando nós vemos o nosso irmão caindo em pecado e nós não ficamos calados. Diferentemente, nós olhamos para ele e o exortamos em amor para que ele volte à santidade. Quando você exorta o seu irmão, essa é uma grande e maravilhosa demonstração de amor. E Jesus Cristo, como Senhor da igreja, aquele que deu a sua própria vida por seu povo, escreve uma carta de amor que vai elogiar a igreja, mas também vai confrontar o seu pecado. Vamos ver então o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma primeira lição em que nós aprendemos aqui. São 7 cartas, são 7 igrejas, e nós vamos aprender 7 lições que a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso nos ensina. Antes de nós falarmos da primeira lição, hoje a gente não se comunica mais por cartas, não é verdade?
Mas a gente sabe que teve muitos relacionamentos de pessoas aqui da nossa igreja que se desenvolveram através de cartas. Não é verdade, Josi? Isso é lindo. É lindo. Hoje as coisas estão tão rápidas, tão depressa. Você recebe uma mensagem e já responde, ou dependendo da pessoa, você nem responde, né? Você deixa lá o risquinho, os 2 risquinhos, né, lá, sem ver. Eu sei, tem gente que faz isso comigo. Otávio, por exemplo, faz isso comigo. Mas enfim. Mas eu fico imaginando, eu não sou da época da carta, tá? Não sou da época aqui do mensagem já. Mas eu fico imaginando a expectativa que isso gerava para a pessoa que recebeu uma carta. Poxa, é uma carta do meu amor. O que será que está escrito nela? Teve gente que escreveu poesia. Aí ó. Poeta da igreja, ó. Fala em línguas também agora, né? A gente descobriu mais um dom do pastor Joel, que ele fala em línguas. Mas eu fico imaginando a expectativa que isso causava e como essa expectativa era algo que impulsionava ainda mais o relacionamento das pessoas. E Jesus, como alguém que ama a igreja, ele envia uma carta de amor. Uma carta de amor. E uma característica muito importante a respeito desse Jesus que ama a igreja: Jesus Cristo é um Senhor que domina, cuida e conhece a sua igreja. E isso a gente vê muito claramente aqui nos primeiros versículos. Olha lá, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. O que são as 7 estrelas? A gente viu no capítulo 1 que as 7 estrelas são anjos. E aqui tem um parêntese. A literatura apocalíptica, ela usa muitas vezes de recursos e figuras de linguagem, metáforas, para falar a respeito da realidade. E aqui teólogos vão ter uma divergência que não afeta necessariamente naquilo que diz respeito à nossa fé. Mas uns dizem que esses anjos, essas 7 estrelas, que são anjos de fato, né? E isso tem apoio do próprio livro, da própria carta de Apocalipse, porque várias vezes nós vamos ver a presença de anjos, mas outros teólogos dizem que esses anjos são líderes da igreja, até porque a tradução da palavra anjo é mensageira. Mas independente aqui de se seja anjo mesmo, ou se sejam os líderes da igreja, o fato é que esse Jesus, que é Senhor, esse Jesus que ama aqueles que o servem, esse Jesus, ele domina. A palavra conservar, aqui na minha tradução, talvez na sua esteja diferente, ela quer dizer domínio. E eu gostaria de trazer o contexto da carta de Éfeso aqui. Quem dominava nessa época? O império que dominava nessa época era o Império Romano. E nós sabemos que muitos dos imperadores que passaram pelo Império Romano eram imperadores impiedosos, violentos, agressivos, que torturavam e perseguiam os cristãos. E a igreja aqui, a realidade da igreja era justamente essa. A igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo presos, encarcerados, violentados, açoitados. Mas eles continuavam a pregar o Evangelho, eles continuavam a pregar a palavra da salvação, eles continuavam se reunindo como igreja, mesmo diante da realidade da perseguição, mesmo diante da realidade de que a qualquer momento a igreja podia ser invadida e muitos deles podiam ser recolhidos para o cárcere ou até mortos. Ainda assim a igreja se mantinha fiel ao seu Senhor, porque ela entendia que quem domina a igreja é Jesus Cristo, aquele que nós devemos a nossa obediência, aquele que nós devemos nos submeter. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu sei que essa não é a nossa realidade, irmãos. Mas talvez
aquilo que move outros cristãos que estão espalhados por esse mundo, que sofrem esse tipo de perseguição, o que encoraja essas pessoas a continuarem a viver o Evangelho em fidelidade e amor, é reconhecer que é Jesus Cristo quem domina a igreja, é Jesus Cristo quem é o Senhor da igreja. E ainda que um dia, e eu falei isso na classe de membresia, ainda que um dia, por aquela porta lá atrás, entre pessoas aqui nos impedindo de pregar o Evangelho, nos impedindo de nos reunir, nós não vamos nos submeter, porque quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é Senhor e Rei. E Ele não está mais crucificado. Hoje Ele senta à destra do Pai e reina sobre a nossa vida. Mas esse Jesus que domina a igreja, esse Jesus que supervisiona a igreja, também é um Jesus que cuida de sua igreja. Olha só a continuidade do versículo. Aquele que tem em sua mão direita 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candeiros. E a gente sabe, por meio do capítulo 1, que os 7 candeiros são as 7 igrejas. Isso está lá no último versículo do capítulo, no versículo 19 e 20 do capítulo 1. O 20, desculpa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Os candeiros correspondem a cada uma das 7 igrejas para a qual as cartas são endereçadas. E então esse Jesus está andando, mas Ele não está andando em volta da igreja, Ele não está andando sobre a igreja, Ele anda no meio da igreja. E essa palavra, andar, não é simplesmente andar, o ato de se movimentar, se locomover. Essa palavra quer dizer cuidado. E ainda, irmãos, que assim como estes irmãos, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos confrontados, ainda que a nossa fé seja testada, ainda que a gente passe por tribulações, ainda que a gente passe por provações, Jesus Cristo é quem cuida da igreja. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que dominou os ventos e a tempestade, o mesmo Jesus que trouxe o morto para a vida, o mesmo Jesus que morreu em nosso lugar, o mesmo Jesus que ressuscitou ao 3º dia, o mesmo Jesus que é Senhor e está à destra do Pai, é o mesmo Jesus quem cuida da igreja e quem cuida da sua e da minha vida. Glória a Deus por isso. Jesus está no meio da sua igreja porque Ele a ama. Mas tem uma terceira coisa a respeito de Jesus Cristo, que essa aqui me causa temor. Versículo 2, o comecinho, o que diz lá? Jesus está falando: eu conheço as tuas obras. E aqui vale para nós como exortação. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Jesus Cristo domina sobre a igreja. Jesus Cristo cuida da igreja. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Jesus Cristo conhece cada coração. Jesus Cristo conhece cada um de vocês que tem confessado a fé nele. Cada um de vocês que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo perscruta o mais íntimo do seu coração. Por isso, irmãos, esse sou eu que falo. Sou eu que vou falar agora. O fato muitas vezes de nós estarmos pregando aqui e você não estar prestando atenção a mim, não me afeta tanto, eu fico preocupado com a sua vida espiritual. Mas o fato é que Jesus Cristo conhece o teu coração. E é sobre isso que você tem que ter temor.
não é sobre a minha vida, não é o que eu acho sobre você. Lógico que isso deve também te impactar, porque eu sou teu irmão, eu sou membro do mesmo corpo que você, eu sou igreja com você. Mas se há algo que deve gerar temor em nosso coração, quando nós estamos servindo aqui a igreja, quando nós nos reunimos como povo de Deus para ouvir a palavra, é o fato que Jesus Cristo conhece você. E Ele sabe se você está aqui prestando culto a Ele ou não. E Ele vai pedir conta sobre isso. Ele conhece as obras da igreja de Éfeso, mas Ele também conhece as obras da igreja da Barreirinha. Ele conhece as obras do Alisson. Sabendo quem é esse Jesus, sabendo do senhorio de Cristo sobre a vida da igreja, e que Deus em Cristo chamou um povo para chamar de seu, que Deus em Cristo nos resgatou do pecado e reina sobre a nossa vida. Como está a realidade do seu cristianismo? Deus conhece você. Jesus conhece o seu coração. Jesus tem exercido domínio sobre você. Jesus é quem senta no trono do seu coração. Jesus é o centro do seu culto. Você tem experimentado o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo. O que o fato de você saber que Jesus conhece as suas obras traz para você? Como isso impacta a tua vida cristã? E eu pergunto algo ainda mais sério. Você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus de verdade? Segunda lição. Jesus exalta as boas obras da igreja. Está lá no versículo 2 e 3. Jesus, como aquele que conhece a igreja que Ele ama, Ele também observa e Ele elogia a igreja, uma igreja que serve. A igreja de Éfeso é uma igreja que serve. Olha só, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e que a si mesmos se os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus conhece tão bem a sua igreja que Ele sabe quando a igreja o está servindo. E Ele exalta a igreja que o serve com temor. Ele sabia que essa igreja era uma igreja que era temente a Deus. E olha só as características dessa igreja. Era uma igreja que trabalhava. A palavra labor, ela traz uma ideia de um trabalho intenso. Eu aprendi com um amigo aqui na nossa igreja, o Renan Machado. Aprendi algo muito prazeroso para mim. O cansaço, que eu até esqueci, viu, Renan? Você tem que me ensinar de novo, rapaz. Ó, esqueci. Cansaço recompensador. É isso, né? O que é o cansaço recompensador? Quando você está trabalhando, depois que você trabalha, você tem um dia desgastante e você tem um cansaço físico, mas você sai daquilo feliz. Já sentiu isso? Porque você produziu bastante. Porque o teu trabalho foi reconhecido, porque as pessoas, se você trabalha com pessoas, as pessoas foram influenciadas pelo seu trabalho. A gente, quanto professor, ama quando os alunos gostam da nossa aula. Quando o aluno chega assim, nossa, prof, hoje a sua aula foi top, hein? Eu queria tanto jogar bola e fiquei triste quando você não deu futebol, mas ó, gostei dessa aula, foi melhor ainda que o futebol. Nossa, para mim eu ganhei o dia quando eu ouço essas coisas, porque as crianças só querem jogar bola, né? Vê o professor de educação física, só querem jogar bola. Isso é recompensador. Então Jesus Cristo reconhece de fato a igreja que trabalha. E essa igreja trabalhava com perseverança.
ela era fiel, ela suportava, e olha só o que essa igreja suportava: ela suportava os homens maus, mesmo diante de uma realidade caótica, porque os homens maus aqui são homens violentos, homens agressivos, pessoas que viviam dominadas pelo pecado, pessoas que queriam a divisão da igreja, pessoas que queriam que os cristãos fossem encarcerados. Esses são os homens maus, e a igreja continuava servindo com labor e com perseverança. Mas não só isso, olha só o que essa igreja enfrentava. Essa igreja, ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos. Era uma igreja que amava o Evangelho, era uma igreja que amava as doutrinas da Bíblia, as doutrinas da graça, era uma igreja que defendia o Evangelho a ponto de colocar à prova, de testar mesmo, aqueles que queriam ser líderes da igreja. Eles participavam de uma banca, e se eles começassem a pregar asneira, a igreja fazia o quê? Sai daqui, você não é bem-vindo. Percebe a autoridade da igreja, a qual Deus o revestiu, através de Jesus Cristo? Irmãos, por isso eu amo essa igreja. Porque quem decide as coisas aqui, quem são? Quem são as pessoas que decidem as coisas aqui? A igreja. A igreja colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos. É a igreja que avaliava se a pregação daqueles homens era uma pregação bíblica, e se ela não fosse, eles eram expulsos. Era uma igreja que defendia o Evangelho de Jesus Cristo, porque ela reconhecia, primeiro, que Jesus Cristo era o seu Senhor. E essa igreja, ela também observava, cuidava da vida dos seus membros, a fim de afastar aqueles que eram mentirosos. E aqui, irmãos, eu sei que sempre quando eu prego, eu acabo falando mal dos hereges que tem por aí. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Uma das características de uma igreja verdadeira, de uma igreja que ama Jesus Cristo, de uma igreja que ama uns aos outros, é defender o Evangelho. Essa é uma característica da igreja. Isso faz parte dos atributos da igreja. E a última que eu vi essa semana, eu também fico indo atrás dessas coisas, né? Ó, é o pastor. É um pastor que disse assim: irmãos, amadinhos, Deus não vai te deixar sonhar aquilo que Ele não vai te dar. Tudo que você sonha, Deus vai te dar. Diz amém, igreja. Moisés viu a terra prometida, e o que aconteceu com ele? Só viu. Um outro exemplo negativo: Davi viu Batseba. Davi desejou Batseba. Davi tocou em Batseba. Davi deve ter sonhado com ela. Foi Deus quem deu? Uma das características da igreja é defender o Evangelho, porque o Evangelho não é da igreja, o Evangelho pertence ao Senhor da igreja. E quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. E essa igreja de Éfeso, que Jesus conhece, que Jesus domina, que Jesus cuida e que Jesus anda, está com ela, é uma igreja que defendia a fé.
Era uma igreja que tem como característica a perseverança. Perceba, nos versículos 2 e 3, a palavra perseverança aparece 2 vezes. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, mesmo em meio à calúnia, ela se mantinha fiel e defendia o evangelho. Ela fazia aquilo que nós falamos na teologia apologética. Estejam preparados quando lhe pedirem a razão da sua esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Mas Jesus conhece tanto a sua igreja, que ele faz algo que eu já falei que é muito importante. Ele confronta o pecado da igreja. Versículo 4, a terceira lição. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Jesus não é um pai bajulador. Jesus não é um senhor omisso. Jesus não é um rei que está alheio ao que acontece no seu reino. Jesus está atento à vida espiritual. Jesus está atento àquilo que está no coração da sua igreja. E aqui esta igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Nossa, Alisson, mas essa igreja era fiel ao evangelho, eles faziam a apologética, eles defendiam a fé. Mas a gente muitas vezes esquece da continuação, do que vem antes no versículo de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ele fala que nós temos que estar preparados para defender a razão da nossa esperança. Mas antes disso, Pedro vai dizer o quê? Santifica Jesus Cristo no teu coração. Não adianta nada, irmãos, nós defendemos a fé com isso sendo um fim em si mesmo. Não adianta nada, irmãos, nós sabermos todos os termos teológicos, todas as doutrinas, lermos os 9 volumes da Suma Teológica de Tomás de Aquino, lermos Agostinho, lermos Lutero, lermos João Calvino, lermos os grandes pensadores da fé, se isso não é feito com amor, com Jesus Cristo no nosso coração. Nós temos sim que defender a fé, nós temos sim que combater as heresias, mas isso não deve ser feito com o objetivo simplesmente de brigar, de discutir, de argumentar e ganhar na discussão daqueles que não compactuam com a nossa fé. Isso deve ser feito em amor e temor a Jesus Cristo, orando para que Deus tenha misericórdia com que essas pessoas que pregam heresias sejam alcançadas pelo mesmo amor que nós fomos alcançados um dia. E essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Em relação ao primeiro amor aqui, muito se fala que esse primeiro amor era a comunhão, que esse primeiro amor era o primeiro amor quando a gente se converte, sabe? Você lembra da sua conversão? Aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo de falar do evangelho para todo mundo, de servir em tudo quanto é canto da igreja. Mas eu prefiro me ater àquilo que o próprio texto me diz, que essa igreja estava defendendo a fé sem amar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E como isso se aplica a nós hoje, queridos? Muitas vezes você vem à igreja, como eu já fiz, e você está tão envolvido com as coisas da igreja, tão envolvido com 25 ministérios, que você esquece o Deus dos ministérios. Você está tão acomodado, tão acostumado a vir ao domingo na igreja,
que as coisas que acontecem aqui não mais te afetam. Você começa a reparar, nossa, o guitarrista errou o solo, o baterista está fora do tempo, nossa, o cantor desafinou, nossa, eles não ensaiam não? Ó, o pregador lá, meu Deus, errou o português. Toma cuidado, vigia o teu coração, porque quando você começa a pensar essas coisas em relação à igreja, pode ter certeza que o primeiro amor tem sido impactado. Logicamente, irmãos, nós temos que ter sempre o desejo de nos desenvolver e crescer na fé, fazer tudo que a gente faz com excelência. Mas diferente dos profissionais, nós somos servos que estão aqui humildemente para crescer e aprender uns com os outros. Não abandone o primeiro amor. Não deixe que a rotina da igreja roube o espaço de Jesus Cristo no seu coração. Ah, Alisson, então eu tenho que deixar de fazer as coisas da igreja? Óbvio que não. Você foi chamado para servir. Essa era uma igreja que servia. Eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, mas vocês têm trabalhado sem aquilo que é o principal, que é o amor a Jesus Cristo. Isso é o que deve nos mover, o amor a Jesus Cristo. E se não também o amor em ver o nosso irmão, o nosso próximo crescer na fé. Como é bom a gente ver irmãos crescendo na fé. Vocês conheciam o irmão que abriu o culto aqui hoje? Conhecia, né? É. E está sendo conhecido. Quando vem alguém novo aqui, o que significa isso para a igreja? Que a igreja está crescendo e avançando. Ame a Jesus Cristo. Ame a igreja. Não permita que pecados roubem aquilo que é necessário e essencial à nossa fé. O primeiro amor. Como é que está o teu primeiro amor? Você tem amado a Jesus Cristo? Quando você vem aqui na igreja servir, você tem servido por amor a Jesus Cristo? Ah, ninguém viu o que eu fiz. Irmãos, ninguém vai ver muitas vezes mesmo. E eu acho isso, de certa forma, uma bênção de Deus. Nós estávamos falando em uma conversa na semana com alguns irmãos, que ultimamente os cristãos estão viciados em performance. Ah, minha agenda tem que estar cheia, senão não consigo. Ah, vamos arranjar. Ah, aqui ó, esse horário está vago, vamos arranjar aqui uma coisa para fazer. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. E a performance sempre é dada a fim de que ou você seja melhor do que o outro, ou você seja reconhecido pelo outro. Deus não quer performance. Muitas vezes. Deus quer primeiro obediência. Ele fala isso assim: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Vocês estão trazendo coisa para mim sem querer estar trazendo. Volta ao seu primeiro amor. Quinta lição. Jesus não se submete à igreja. Versículo 5. Ah, desculpa, tem algo antes. Quarta lição. Desculpa aí, Paula. Você está mais ligeira que eu, hein? Olha aí, ó. Quarta lição. Jesus indica o caminho para o avivamento da igreja. Nós queremos um avivamento? Amém!
Nós devemos ansiar pelo avivamento. Nós devemos desejar ardentemente ser cheios do Espírito Santo, viver a plenitude do Espírito. Tanto é que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. Mas Jesus indica o caminho para que a plenitude aconteça. Nós precisamos fazer o que diz o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se nós desejamos ardentemente um avivamento, se nós desejamos ser cheios do Espírito Santo, se nós desejamos ser usados por Deus, nós precisamos abandonar os pecados de estimação. Lembra onde você caiu, examina a tua vida, olha para dentro de você, faz como o salmista disse tão lindamente: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda reta. Se você deseja um avivamento, você precisa abandonar os pecados de estimação. Mas não só isso, você precisa reconhecer onde você caiu, sondar a sua vida, lembrar de onde você tem falhado, mas você precisa se arrepender. O lembrar de onde você caiu tem que gerar em você tristeza, tem que gerar em você quebrantamento, tem que gerar em você confrontamento, tem que gerar em você transformação e desejo de não mais se envolver com aqueles pecados. Esse é o segundo ponto em relação ao avivamento. E você precisa fazer o que depois? Voltar a praticar as primeiras obras. Primeiras obras, primeiro amor. Uma igreja que busca o avivamento precisa fazer isso, o caminho que o próprio Jesus Cristo indica. Então nós de fato desejamos o avivamento, mas isso precisa vir com reconhecer onde pecou, se arrepender e voltar ao primeiro amor. Agora sim, quinta lição. Versículo 5 ainda, Jesus não se submete à igreja. Olha a continuação do versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro ou o seu candeeiro do lugar. Deus não se submete à igreja, ou seja, Deus não fica passando pano nos pecados da igreja, Deus não fecha os olhos quando a igreja está em pecado, Deus não varre a sujeira embaixo do tapete, Deus não faz como a gente muitas vezes faz em nossa casa. Lá em casa a gente faz muito. Vou limpar só onde o padre passa. Padre não, né? Pastor. Lá a gente faz bastante isso, né? Só que os cantos ficam tudo sujos. Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Jesus indica o caminho do arrependimento. Jesus convida a sua igreja, convoca a sua igreja para um caminho de avivamento, onde faz parte o arrependimento, reconhecer o seu pecado, voltar ao primeiro amor. Mas se a igreja não atende a essa convocação, o que ele faz? Ele move o candelabro. E sabe o que isso significa, igreja? Aquela igreja que não se arrepende, deixa de ser igreja. Ela pode até continuar funcionando. Ela pode até continuar com as portas abertas. Ela pode até continuar fazendo tudo aquilo que a gente faz num culto. Mas tudo isso será meramente um ato de falsa religiosidade. Porque o Senhor da igreja não está mais no meio. Jesus Cristo não se submete à igreja. É o contrário, a igreja deve se submeter a Jesus Cristo.
O compromisso de Jesus com a igreja vai até onde a própria igreja obedece aos seus mandamentos e ordens. Se a igreja não faz isso, Jesus Cristo faz com que aquela igreja deixe de ser a igreja. Ela passa simplesmente a ser uma reunião de pessoas. Nada muito diferente do que o clube de motoqueiros que se reúne aqui logo a 200 metros da nossa igreja. E ainda motoqueiros fazem trabalho social. Motoqueiros visitam o hospital. Motoqueiros dão comida para os mendigos na rua. Jesus Cristo tem um compromisso com a igreja até onde a igreja obedece os seus mandamentos. Se a igreja não se arrepende, se a igreja não reconhece os seus pecados, Jesus Cristo faz com que aquela igreja deixe de ser igreja. Porque, irmãos, não é a quantidade de igrejas que faz com que Jesus Cristo seja Senhor, não é a quantidade de cristãos que faz com que Jesus Cristo seja Senhor. Jesus Cristo já era Senhor antes da fundação do mundo. Porque Jesus é o próprio Deus. Sabe aquele texto bastante conhecido? Eis que estou à porta e bato. Sabe? Não tem problema nenhum você usar ele para evangelizar. Não tem problema. Mas dentro do contexto aqui, nós vamos estudar. Aquele versículo não é de evangelismo. Jesus fala aquilo, sabe por quê? Porque ele está fora da igreja. Sexta lição. Olha como Jesus é um Senhor misericordioso. Olha como Jesus Cristo é um Senhor que ama a sua igreja. Jesus Cristo, mesmo diante da realidade de pecado daquela igreja, mesmo com aquela igreja tendo abandonado o primeiro amor, Jesus Cristo ainda exerce a sua misericórdia sobre aquela igreja. Olha só o que ele diz, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, de fato, Jesus Cristo ama e deseja salvar os pecadores, mas Jesus Cristo odeia o pecado. E essa igreja só não tinha fechado ainda, essa igreja só não tinha deixado de ser igreja, porque ela ainda assim odiava o pecado, assim como Jesus odeia. E quais são as obras dos nicolaítas? As obras dos nicolaítas são basicamente muito parecidas com as obras dos profetas de Balaão, né? E com as obras de Jezabel. Sabe com as suas obras? Eram pessoas que faziam culto, prestavam culto a outros deuses. E muitos desses cultos a outros deuses envolvia prostituição, imoralidade sexual, sacrifícios. A igreja condenava esses pecados. A igreja não se submetia a esse tipo de atitude no seu meio. Ainda assim que essa igreja tivesse abandonado o primeiro amor, algo havia ficado na sua prática. A defesa do evangelho, o ódio por aquilo que Deus e Jesus odeia, que é o pecado. Como está a tua vida? Como está a nossa vida enquanto igreja? Nós temos amado o pecado? Ou nós temos odiado o pecado? Nós temos amado mais a Jesus ou amado mais o pecado? O nosso primeiro amor tem se devotado a qual Senhor? A Deus, a Jesus ou a nós mesmos? Por último, a igreja que perseverar, aos cristãos
que continuarem servindo a Jesus Cristo, aos cristãos que continuarem temendo a Deus, aos cristãos que ouviram a convocação do seu Senhor, lembraram de onde caíram, se arrependeram e voltaram ao primeiro amor. Esses cristãos que reconhecem a Jesus Cristo, que se submetem ao seu domínio, que reconhecem o seu cuidado, que percebem que Ele anda entre eles e os servem com todo fervor e temor, a esses cristãos é dado um prêmio. E qual é esse prêmio? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a você que ama Jesus Cristo, a você que quer voltar ao primeiro amor, a você que reconhece os seus pecados, a você que se arrepende, a você que serve a Deus com amor e temor, vai ser dado o quê? Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glória! A você que perseverar até o fim, vai ser lhe dado um privilégio, conquistado através de Jesus Cristo, Senhor da igreja, que não só é Senhor, mas também foi servo sofredor. Através desse Jesus foi nos dado um prêmio. O que é a árvore da vida? Você lembra? A eternidade. A você que se arrepender do seu pecado, ainda assim, mesmo eu não merecendo, ainda assim é me dado um prêmio, o de viver toda e por toda a eternidade ao lado do meu Senhor e ao lado do seu povo. Aquele que perseverar. Por isso, queridos, se serve aqui de encorajamento. Nós sabemos, eu sei que muitas vezes nós somos assolados por muitas coisas, muitas vezes nós somos afligidos, muitas vezes passamos por tribulação, muitas vezes nós somos confrontados, perseguidos, passamos por dificuldade, não entendemos aquilo que Deus faz muitas vezes, e muitas vezes o próprio Deus não responde às nossas orações. Mas a você que persevera até o fim, está reservado um prêmio, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É saber que depois de tudo isso, depois que tudo isso passar, nenhum sofrimento se compara à glória que há de vir. Por isso, se você reconhece que Jesus Cristo não tem sido o seu primeiro amor, Ele te convoca ao arrependimento. Ele te chama para ir até Ele com coração contrito, para receber dele o perdão. Perdão gratuito, perdão inesgotável, perdão infinito. Para que você possa ter a certeza que um dia, quando Ele voltar, você será chamado e passará toda a eternidade ao lado do Pai. Amém? Amém, igreja.